Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. E hoje eu vou falar sobre estar na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Bom, são 5 horas da manhã, acordei aqui, estou preparando uma série nova para o meu canal. Semana passada eu coloquei um vídeo muito legal, pelo menos que eu gosto bastante, que me deu muito prazer em fazer sobre a vida de história da vida de um homem chamado Policarpo. E eu dirigi esse vídeo especialmente para os jovens. Não sei se você assistiu ou não, mas vou deixar o link aí embaixo para você assistir. E me escreveu um jovem que me inspirou a fazer o vídeo de hoje, o Eric. Quero mandar um abraço para ele. Eric, obrigado pela tua mensagem, muito carinhosa, muito profunda. E essa mensagem do Eric falou muito ao meu coração, porque eu lembrei da minha história, lembrei de muitas passagens na minha história que ele escreveu. E ele escreveu o seguinte: sabe, hoje em dia as pessoas estão muito admiradas com as coisas do mundo, principalmente os jovens, não generalizando. Hoje em dia, para você ser alguém de alta relevância, para eles é preciso ter mais seguidores, fama, apoiar causas antibíblicas. Mas sabe de uma coisa? Nós até podemos não ser reconhecidos aqui na Terra, mas somos reconhecidos no céu. É maravilhoso você desfrutar de Deus e ter intimidade com Ele, só você e Ele no seu quarto. Viver no anonimato com Deus é você, às vezes, viver no esquecimento e ninguém lembrar ou dar a mínima para você. Mas para Deus é você garantir uma vida de intimidade com Ele e saber que Ele nunca esquecerá de mim e de você. Sou jovem e amo os seus vídeos, assisto todos. Você é uma grande referência para mim. Um forte abraço. Que Deus te abençoe, Márcio. Eu fiquei tão tocado com essa mensagem porque hoje, aos 53 anos, né, essa mensagem me levou de volta para o meu quarto. Quando eu tinha 22 anos, quando eu conheci Jesus. Eu era músico, quer dizer, sempre fui, né? E naquela época eu tocava nos bares, eu toquei em muito bar, tocava em balada, era festa, bebida, mulher, estava longe de Deus. Quem conhece meu testemunho, aliás, vou deixar meu testemunho para você assistir também, que é bem forte. E naquela época eu não queria saber de Deus, muito embora eu tivesse nascido num lar cristão, né? E quando eu me converti, depois da minha conversão, eu tive uma conversão tão avassaladora, foi uma coisa tão forte para mim. O que me toca nessa mensagem é esse negócio do quarto, de você estar sozinho com Deus, como eu tô aqui agora. Tô eu, Deus, um iPhone na minha frente, que eu tô falando sem roteirização nenhum, sem preparo nenhum, sob o ponto de vista técnico de fazer vídeos, né? Eu tô falando do meu coração, peito aberto, e do meu lado tem um companheiro aqui que daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas naquela época eu devorava a Bíblia como eu nunca mais fiz. Deixa eu dizer a verdade, embora eu ame a palavra, embora eu tenha um monte de Bíblia aqui. Naquela época eu tinha um negócio chamado tempo, né? Que hoje eu já não tenho tanto pelas responsabilidades da vida, né? Então eu gastava o meu tempo lendo a Bíblia, orando a Bíblia e tocando meu violão no meu quarto à noite, as madrugadas adentro. Quantas foram as vezes que eu me lembro de estar tocando meu violão e batendo meu pé? Eu morava num apartamento e a vizinha de baixo vinha com a vassoura e batia em cima assim, porque eu estava incomodando 3 horas da manhã tocando violão, né? E eu lembro que muitas das músicas que eu compus naquela época se tornaram parte do álbum Abba Pai, que hoje está disponível nas plataformas digitais, né? E ele falou uma coisa interessante, que os jovens buscam, né, hoje ter relevância, né, e para ter seguidores, ou seja, busca pela fama, no fundo é isso. E eu era um desses, que eu buscava fama, né? Eu queria que as pessoas vissem, sabe, o talento que Deus deu, aquele lance de tocar. Eu vim do mundo, era muito presente na minha vida. Mas com o tempo, Deus foi me deixando no anonimato, no esquecimento, na obscuridade do que seria os holofotes, né,
da mídia, os holofotes da igreja até, porque muitos buscam isso, os holofotes da igreja. Aprendi o valor de buscar a luz da glória de Deus muito cedo e esqueceu o resto. E isso era uma dicotomia muito grande para quem tocava, para quem buscava, né, no seu talento até a resposta para um autoconhecimento e uma autoafirmação, como se aquilo fosse me dar esse tipo de coisa. Até que a leitura da Bíblia naquele quarto começou a mexer muito comigo e destruir muitos desses pensamentos. E eu lembro que uma das frases que mais embasavam a minha conduta foi uma frase que o Milton Nascimento escreveu numa música dele. Não lembro agora o título da música, mas talvez você lembre melhor do que eu. Mas a frase eu lembro muito bem. E ele escreveu o seguinte: todo artista tem que ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Canto, né? Se foi assim, assim será. Então, essa frase ficou ecoando no meu coração e passou a ser um alicerce do que seria ser um artista, né? E um artista de Deus, porque faz todo o sentido. O artista ele tem que ir onde o povo está. Por quê? Porque a sua música tem que ser ouvida, né? E era isso que eu queria que a minha música fosse ouvida. E o meu primeiro álbum foi assim, comercialmente falando, foi um fracasso total, né? Porque morando aqui nos Estados Unidos, você tem que ir onde o povo tá, né? E aqui tem uma comunidade grande, mas era muito restrita naquela época, 2011. Imagina você gastar anos da sua vida compondo e de repente não chegar a lugar nenhum. E foi isso que aconteceu naquele álbum. Mal sabia eu a minha perspectiva completamente errada, porque o Senhor ao longo da história me ensinou que o artista busca onde o povo está, mas o adorador busca aonde Deus está. Outra pessoa me escreveu perguntando sobre os 24 anciãos no trono de Deus. Será que aquilo se refere a escalas musicais e maiores e menores, né? E eu achei aquilo, eu falei, puxa cara, como as pessoas estão longe, muitos músicos cristãos sérios estão longe de entender o seu papel. E sem querer fazer nenhum merchandise, mas já fazendo, do livro que eu escrevi, muito desse conteúdo aprendido naquelas madrugadas, né? Então, Música e Mistério tem muito que eu aprendi naquela época, mas ao longo da jornada, enfim. Se você não comprou, vai lá na loja e compra, musicaemistério.com. O que essa mensagem do Eric tocou para mim, que me fez lembrar no coração, foram algumas passagens que a Bíblia fala sobre o coração do jovem, né? E no Salmo 119 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele responde: observando segundo a tua palavra. De todo o meu coração te busco, não te deixes desviar dos teus mandamentos. Aí ele fala uma palavra que é muito séria. Ele fala o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E o coração do jovem é ligeiro para, né, como ele mesmo falou, se apoiar em querer ser relevante, em querer ser reconhecido pela sua relevância. E é muito contrário ao que Jesus fazia, né? Jesus fazia aquele monte de milagre e de repente ele fala assim: não fala para ninguém, não espalhe ainda, não tá chegada a hora, não é chegada a minha hora, ele falava. Quantas vezes ele, com os discípulos, ele falava assim: eu vou me retirar e vou orar, eu vou estar com o Pai. E esse retirar de Jesus para estar com o Pai, para mim, sempre foi um daqueles mistérios maravilhosos da Bíblia. Sempre foi muito especial que a Bíblia deixou. Porque, veja, era Jesus, né? E ele se retirava para estar com o Pai. Quem era eu para querer ser relevante? E ser relevante é uma armadilha muito perigosa. E Deus me ensinou há muito tempo. E é engraçado eu estar falando isso aqui para você e você pensar, pô, mas ele tem um canal de X mil pessoas. Mas você não pode se esquecer dos meus 30 e tantos anos em algum lugar assim, fechado na presença de Deus. Quanto tempo e sabe, eu não estou preocupado se os vídeos que eu faço
atingem milhares ou milhões ou ninguém. Eu estou preocupado se o vídeo que eu faço, quando Deus olha para ele, quando Deus assiste, se Deus abre um sorriso sobre aquilo. E eu sei que alguns deles, talvez Deus não tenha se agradado, e são esses que eu tirei fora do canal. Tem um versículo aqui em 1 Pedro que mexeu muito comigo naquela época. Em 1 Pedro 5,6. Esse trecho todo é muito lindo. Semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos. Caramba, e como isso é difícil para o jovem, né? E cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu fui esse. Deus me resistiu. O jovem acha que é irresistível para Deus, né? Pela sua juventude, afinal, os jovens já vencestes o maligno, como a própria Bíblia fala, e é verdade. Mas o jovem muitas vezes se esquece desse pequeno detalhe sobre ser humilde e trabalhar isso no coração. E eu era esse. Eu era extremamente, sempre fui, desde aquela idade eu lutava com esse aspecto de você querer ser relevante. No fundo, isso é uma arrogância enrustida de uma santidade fingida, né? Porque a verdade é isso aqui, ó, é você ser humilde, trabalhar no seu coração humildade. E ele fala uma coisa aqui, olha, no versículo 6, isso me marcou profundamente. Está aqui, ó, tá a Bíblia velhinha, grifada aqui, tá vendo aqui esse quadro? E fala o seguinte: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E aqui está o segredo de servir a Deus. Aqui está o grande segredo da vida, eu acho. Eu vejo aí grandes empresários viajando o Brasil e falando sobre riqueza, enchendo auditórios, ditos cristãos, né? Pregando uma mensagem para você empreender, e ser grande, ter dinheiro e ganhar. E são esses que incutem na tua mente daquela frase do Milton, na minha vida foi. E eu não tenho nada contra o Milton Nascimento aqui, pelo amor de Deus, mas essa frase dele é um grande engano, pelo menos para quem quer adorar a Deus, né? Para quem quer ser músico do mundo e servir o mundo, vai onde o povo está e leva a sua mensagem, mas o adorador vai onde Deus está. E Deus, no tempo dele, exalta para que a palavra e a glória dele seja divulgada e não a glória do artista. Mas isso é outra história. Assiste meu vídeo sobre Bezalel e você vai entender o que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer com isso, não ouça o que o mundo e os princípios desse mundo te falam, porque essa mensagem de enriquecimento, de ter grana, de poder, de você ser, é muito lindo, né? É muito interessante, mas nunca se esqueça que a Bíblia diz para a gente não acumular tesouros nesse mundo onde a traça e os ladrões tomam, onde aquilo se perde, mas antes a gente se fazer o quê? Acumular riquezas no céu. Muito cuidado, eu não estou aqui pregando o evangelho de você ser pobre, de você ser, sabe, a humildade que a Bíblia está falando aqui não é a humildade de você ter uma vida escassa, mesmo porque a Bíblia também diz que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ele só pode acrescentar a você uma coisa que ele já te deu e já está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como fala Efésios. Mas o que ele está se referindo ali, quais são as coisas que serão acrescentadas? É um teto sobre a tua cabeça, é comida sobre a tua mesa e a roupa sobre o teu corpo, que são as coisas mais básicas da vida. Deus é quem provê. Lembra que ele faz uma comparação dos lírios do campo com as vestes de Salomão, e Salomão em toda a sua glória não se vestiu como esses lírios, e que o Pai Celestial cuida da gente. Então, isso é a vida e a perspectiva segundo Deus. As riquezas desse mundo
legal, os caras batem no peito, porque afinal eles estão construindo uma grande mentalidade de mudança, para que haja uma mudança cultural, uma mudança existencial na nação. E eu acho isso tudo lindo, maravilhoso, bacana, mas a palavra de Deus nos ensina que humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. O que significa isso? Significa você fazer exatamente o que o Eric falou pra gente. Significa você buscar o Senhor na intimidade e na obscuridade do silêncio do teu coração. E muitas vezes significa entrar num quarto sozinho e gastar tempo com Deus. Estar com Deus. Conhecer ao Senhor, para que você não seja levado a todo o vento de doutrina, para você não ser levado a um momento na tua vida onde os problemas e as circunstâncias vão tirar o chão debaixo de você. Porque quando isso acontecer na tua vida, e entenda, vai acontecer, quando o chão sair debaixo de você, o que vai estar ali? Vai estar o alicerce desses que pregam a prosperidade? Vai estar o alicerce do que é a fama? Vai estar o que? Os amigos? Posso te garantir uma coisa, os amigos vão ser os primeiros a desaparecer. Ali provavelmente estará a sua família. Provavelmente, mas com certeza ali estaria a palavra de Deus. Mas o tempo de cultivar esse relacionamento é hoje. E eu lembro que naquela época a intimidade de Deus foi me dando uma perspectiva do que é a pessoa de Deus e o relacionamento com Deus, que eu jamais teria hoje, na minha maturidade, vamos assim dizer, se eu não tivesse gasto aquele tempo lá. Então, o que é interessante da humildade na presença de Deus, aqueles anos e os anos que Deus foi lapidando na minha vida, o desejo da fama, o desejo de você cantar para milhares de pessoas, Deus tirou isso do meu coração. Eu não tenho esse desejo, eu não faço isso. Eu sei que faço clipes para divulgar as minhas músicas, mas isso morreu no meu coração, sabe? Então eu vou fazer um vídeo um dia desses aí sobre o meu abandono da música. Eu abandonei a música. Eu abandonei a música. Entenda o que eu vou te falar, a profundidade do que eu estou te falando. Eu abandonei a música. Eu perdi o desejo da música. Eu perdi, Deus levou. Foi embora do meu coração, não tenho mais. Mas por que eu falo que eu larguei a música? Porque a música deixou de ter o papel que ela tinha no meu coração. Porque a música deixou de ter aquele impulsionamento que me guiava, né? Mas o que me redirecionou foi a busca do Senhor profunda. De algum tempo para cá isso tem sido muito forte no meu coração. E essa manhã eu lembrei daquele tempo no quarto, quando eu li a mensagem do Eric, eu lembrei de uma música que eu escrevi naquela época, que eu sei que jamais estará nas paradas do sucesso. Nunca fiz pensando nisso. Mas essa foi uma música que eu fiz no quarto, eu e Deus. E eu lembrei essa manhã, quando eu li a mensagem do Eric, eu olhei pela janela, estava tudo escuro, e lembrei naquela época que eu ficava às madrugadas com o Senhor, e ela diz o seguinte: quando as estrelas se apagam na aurora, a hora em que os anjos te adoram em festa, eu quero estar na tua presença e cantar pela manhã. Quando as bênçãos na aurora descendem, a hora que as tuas misericórdias, quero estar na tua presença e cantar pela manhã. Acho que era assim a letra. Quão doce e suave a tua presença, que cura, restaura e lava minha alma num doce aconchego do Pai. Achei teu carinho, um abraço e perdão.
Pai, meu Deus, glória, glória, és meu Deus, meu Pai, meu Senhor e Rei, meu Deus. Eu acho que era mais ou menos assim. É isso aí, galera. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração e te inspirado a buscar o Senhor no teu quarto, guardar o teu coração, se revestir, se encher da palavra, esquecer da fama do mundo, esquecer de ser relevante, mas ser alguém, um instrumento nas mãos de Deus, muito mais do que você ser relevante aos olhos dos holofotes da igreja. Escreve aí a sua mensagem, deixa o seu like e envie esse vídeo para quem Deus colocar no teu coração. Deus te abençoe e até o próximo.